Isto é o BioBit. BioBit é um sensor inercial, então internamente ele tem umas centrais ímãs, né, que servem justamente para mensurar a aceleração, velocidade angular e tem também um magnetômetro para dar uns referimentos de posicionamento. O BioBit permite fazer realmente muitas coisas. Ele permite fazer avaliações motora, exercícios de biofeedback, tem um módulo cognitivo integrado, tem a parte de acompanhamento e de exercícios para passar para o paciente em casa. Não só isso, depois vem uma parte interessante também relacionada à Osibila para gerar laudos inteligentes. Então a gente tem duas grandes famílias dentro do BioBit. O módulo motor, que envolve teste e biofeedback, então avaliação e exercícios de realizar junto ao paciente utilizando o sensor. É um módulo cognitivo. Módulo cognitivo que permite trabalhar aspectos cognitivos de atenção, execução, percepção e memória. A primeira coisa é sempre cadastrar o paciente e escolher a atividade que nós queremos trabalhar ele. Por exemplo, aqui dentro do módulo cognitivo, eu vou criar uma playlist de jogos. Eu escolho qual é o aspecto que quero investigar, se é memória, se é atenção, se é percepção, executivo, posso escolher também mais de uma categoria e dentro de cada categoria tenho diferentes jogos, tá? Então eu crio uma playlist. Depois, no módulo cognitivo, a gente acaba, tá? Uma vez criada a playlist, de ter o paciente utilizando o computador com um mouse ou com um Air Mouse, tendo que executar estes jogos de atenção, de memória, de vários tipos. Dando um exemplo de um jogo de memória aqui, né? Identificamos aquela bola ali e nós temos que identificar de novo, né? Escolher de novo o ponto de onde ela estava, tá? Então tem um tempo limite para memorizar a posição e depois escolher, né, a bola correta. Temos vários tipos de jogos, né, de memória, são 3, né, e aqui estamos apresentando um específico. Aí passamos ao módulo motor, que é um módulo muito amplo também. Então temos a parte de avaliação e a parte de biofeedback. Primeiro teste que vamos apresentar é o teste de marcha. É um teste bastante simples de realizar, posicionando o cinto em S1. Depois, o paciente tem que executar uma marcha de pelo menos 7 metros, né? Pode ser até mais, mas no mínimo são 7 metros necessários. A gente acaba coletando esta informação e uma vez que ele finaliza a coleta, né? Imediatamente a gente obtém um relatório muito rico com dados de espaço-temporais e também da parte de cinemática de angulação, tá? Da marcha durante a PERV. Cada dado tem depois a sua relação com o referimento de normalidade e nos permite rapidamente dentro a parte gráfica identificar em vermelho os aspectos que estão com uma alteração relevante respeito aos dados de referimento. Agora, teste de equilíbrio. Aqui temos vários testes de equilíbrio que podemos realizar, então a gente acaba realizando testes de 30 a 60 segundos, podemos fazer testes com diferentes perturbações visuais, proprioceptivas, vestibulares, podemos fazer testes unipodais, tá? Então temos como realizar realmente uma ampla gama de testes de equilíbrio e isto nos permite depois rastrear informações de estabilometria do paciente, então rastreamos como ele se movimentou. Importante salientar que são todos testes com validação científica, onde a validação foi feita com câmaras cinemáticas de alta precisão. Teste Time Mapping é um teste que em clínica vem muito utilizado em âmbito geriátrico, neurológico. Qual é o diferencial de realizar um teste com um sensor respeito a um cronômetro? Que a gente aqui tem também os dados das diferentes etapas da realização do teste. Então, quanto tempo ele demorou para levantar da cadeira, para caminhar, para fazer a virada, para voltar, para fazer a virada novamente para sentar. E tudo isso
graças às literaturas de referimento, sabemos quais são os dados de referimento também para identificar eventuais tapas com alterações. Também ele já entrega a questão do risco de queda e da capacidade de mobilidade funcional do paciente, relacionadas à patologia e à faixa etária do paciente. Outra questão muito importante, o sensor dentro do teste de Tema-Pengo, ele automaticamente vai te detectar os começo e o fim do teste, porque ele analisa quando o paciente começou a se movimentar e quando ele parou, e também fornece um dado a mais muito interessante, que é a mobilidade de tronco, porque a diferença do equilíbrio da marcha, aqui posicionamos o sensor em região torácica, na pelve, e a gente tem esta mensuração de como o tronco se mobilitou para executar este teste. O BioBeat também funciona para fazer mensurações de mobilidade articular, ADM, tá? de várias maneiras. Por exemplo, temos o teste cervical, é um teste onde a gente posiciona o sensor na nuca do paciente. O paciente depois vai fazer primeiro movimentos de flexo-extensão, depois movimento de lateralidade, enfim, movimentos de rotação. Quando termina, a gente tem um relatório das amplitudes de movimento dos três planos, também relacionadas à normalidade por faixa etária. Teste de ombro, bem parecido com o teste de cervical, mas com um posicionamento no húmero do paciente. E aqui também executamos os movimentos dos três planos, flexo-extensão, abdução e também rotação interna e externa. E uma vez finalizado o teste, rapidamente a gente acaba tendo os dados aqui também relacionados à normalidade. Movimento de tronco, bem parecido também com os outros ADMs aqui, só que posicionamos o sensor nas costas do paciente, na região torácica, bem parecido com o posicionamento do Tema-Pengo. Aqui também realizamos os três testes, primeiro flexo-extensão, depois lateralidade, enfim, rotação do tronco. E a gente acaba tendo também aqui os parâmetros de mobilidade relacionados aos dados de referência conforme faixa etária. Esses testes e todos os testes do BioBeat, enfim, é bem interessante que a gente pode também ver, rastrear a escala de dor analógica para a gente manter um rastreio desta informação, né? O paciente, uma vez que não tem mais dor, ele esquece, né? Que quando chegou eventualmente para fazer terapia ele estava com dor. O BioBeat permite também, com a função ângulos livre, de avaliar aspectos diferentes de mobilidade articular ou fazer testes clínicos um pouquinho diferentes, né? E de qualquer maneira ter uma mensuração objetiva que podemos acompanhar no tempo. Testes SATOS. Bom, posicionando o sensor na ECU, a gente tem como aproveitar do BioBeat para fazer diferentes testes SATOS. Então, a gente tem saltos de contramovimento, saltos de squat jump, saltos de drop jump, de stiffness. E todos eles vão dar para nós a altura dos saltos e uma série de parâmetros relacionados à potência e força durante a execução dos saltos, além da parte de cinemática da pelve. Último teste muito importante, o teste de perfil força, potência e velocidade. É um teste onde posicionamos o sensor ou em um halter ou em um bloco de pesos e depois, executando várias séries progressivas, a gente consegue ter uma curva para entender como treinar o nosso paciente, eventualmente com os pesos para a parte explosiva, dinâmica ou de força máxima. Entramos agora a falar dos biofeedback. Bom, isto foi uma das inovações mais interessantes do BioBeat, que rende ele também um pouco único neste aspecto, né? Fazer avaliações e biofeedback. A gente pode utilizar o sensor para instruir movimentos, né?
ele desfruta a questão da câmera. A câmera permite depois de fazer um espelho virtual. O paciente, como neste caso aqui do relógio cervical, vai ter alvos que ele tem que atingir fazendo uma execução de movimento. A gente vai depois configurar a dificuldade do exercício, as quantidades de repetições, a amplitude do movimento que nós queremos trabalhar, e o relatório nos mostra depois a precisão da execução do movimento. Podemos utilizar ele para fazer, por exemplo, também biofeedback de Joint Positioning Sense. O que é isso daqui, tá? A gente vai definir uma amplitude específica de movimento. Aqui estamos vendo no caso de flexo-extensão de ombro, tá? Definimos o número de repetições mínimas acompanhada da biofeedback sonoro. Então, cada vez que ele atinge o alvo de amplitude inestabelecido, vai ter um feedback sonoro, tipo uma campainha que faz pim. E quando depois o paciente executa um número de repetições estabelecidas, ele tem que fazer também uma execução sem biofeedback sonoro invisivo para a gente ver a capacidade dele de atingir o ângulo onde a gente queria treinar o paciente, tá? E ter precisão na execução. Ótimo é o biofeedback tanto estático quanto dinâmico, tá? Aqui um exemplo de biofeedback dinâmico, parecido com o relógio cervical. O paciente com o sensor colocado na pelve, em S1, vai ter que fazer controle de equilíbrio dinâmico, que a gente vai configurar antero-posterior, médio-lateral, em diagonal, e aí a gente acaba depois ampliando esta amplitude, né, de controle do equilíbrio, justamente para ajudar o paciente a melhorar a própria percepção do equilíbrio dinâmico. Uma vez que executamos tanto os testes quanto o biofeedback, os dados podemos depois acompanhar no tempo e criar um relatório de comparação das avaliações. Então a gente tem como ver no começo, quando o paciente começou a fazer os tratamentos, e no final, com também as avaliações intermediárias, e mostrar para ele as melhorias que tivemos durante os acompanhamentos. Normalmente esta ferramenta aqui é uma ferramenta que realmente engaja e ajuda a aumentar as indicações, né?